Olá, bem-vindos a mais um E aí, professor? Olá, Martin. Oi, Walter. Hoje foi a sua vez de dizer olá. É claro, eu tenho que saber como você está. Eu vou bem, obrigado. Você está indo muito bem? Eu me sinto. Contanto que você não diga que é bom, Não. porque a Bíblia diz que não há ninguém bom, lembra? Nem sequer um. Nem sequer um. Aproveitando o ensejo, peço que as pessoas assistam nosso último programa. Muito bem, vamos encerrar nossa pequena série sobre os eventos do fim. Nós já falamos sobre a pressão do norte contra o sul e a ideia de estabelecerem o reino de Deus aqui nessa terra. E agora vamos falar rapidamente sobre o milênio. Sim, e se tudo correr conforme o planejado, como já falamos aqui, nós falaremos com Doug Wilson, que tem uma visão um pouco diferente sobre este assunto. Sim. Talvez seja bom refrescar um pouco a nossa mente, né, com coisas novas. Sim, vamos dar uma olhada em alguns versículos e estabelecer uma pequena base aqui. Mas não temos tempo para fazer isso em muitos detalhes. Será apenas um resumo, né, sobre o tema. Muito bem. E de qualquer maneira, se as pessoas quiserem se aprofundar um pouco mais, no seu livro Truth Matters, acho que é o último capítulo, né? Sim, o último capítulo. Você fala mais a respeito. Lá eu falo sobre o clímax da história e o milênio. As pessoas podem baixar o livro gratuitamente. Exato, ele é de graça. Podem baixar. Vamos orar então? Claro. Nosso Pai Celestial, obrigado por nos reunir mais uma vez e nos dar essa oportunidade de conversarmos sobre os tempos em que vivemos. Por favor, nos guie, nos ilumine a mente nessa conversa, em nome de Jesus. Amém. Amém? Muito bem. O milênio aqui nesta terra. Afinal, como será o milênio aqui embaixo? Vamos refletir sobre isso e ver aonde chegamos. Já discutimos vários aspectos desse tema antes. É mesmo só para colocar um pouco mais de perspectiva a respeito. Vamos lá, fim do mundo. Muitas pessoas estão dizendo em todo lugar que este é o fim do mundo. Não pode demorar muito para Jesus voltar, não é mesmo? Mas o grande problema é o que acontece quando Jesus voltar, porque muitos têm visões diferentes sobre este evento. Então, vamos começar com algumas citações. Cristo continua apontando a condição do mundo em sua vinda. Basta ler Mateus 24, né? Como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Então, Martin, só por este versículo, parece que todos serão tomados. Alguns irão para o céu e os outros serão queimados, de acordo com a parábola do joio e do trigo. Cristo não apresenta aqui um milênio temporal. 1000 anos nos quais todos devem se preparar para a eternidade. O que ele nos diz é que, assim como foi nos dias de Noé, assim será quando o Filho do Homem voltar. E a propósito, Martin, se Deus cria nessas últimas gerações uma geração temporal, um milênio, onde todos serão convertidos, o que dizer dos pobres coitados que viveram nas outras gerações? Seria justo que Deus fizesse isso? Para mim, o que você acabou de dizer é o cerne da questão. As pessoas simplesmente não aceitam isso. Ora, por acaso Deus muda? Não, ele não muda. Então, temos que ver se a nossa opinião é diferente de como Deus tem conduzindo as coisas. E se for, isso é um problema. Pois é, Martin. Todas as gerações anteriores tiveram uma chance de escolher. Só que essa geração terá uma segunda escolha? Isso não faz sentido. Mas, enfim. Como era nos dias de Noé? Deus viu que a maldade do homem se multiplicara na terra e que toda a imaginação dos seus pensamentos, de seu coração, era só má continuamente. Os habitantes do mundo antediluviano se afastaram de Jeová, recusando-se a fazer sua santa vontade.
Eles seguiram sua própria imaginação profana e ideias pervertidas. Ora, não temos a mesma situação hoje? Sim, falamos sobre isso no outro programa. O Rei do Sul estava fazendo exatamente isso. Imoralidade, pedofilia, todas essas coisas nojentas. Pizzagate, também o caso do Epstein. O que você quiser, tudo isso é nojento. E foi por causa de sua maldade que foram destruídos. E hoje o mundo segue o mesmo caminho. Não apresenta sinais de uma glória milenar. Os transgressores da lei de Deus estão enchendo a terra de maldade. Suas apostas, suas corridas de cavalo, seus jogos de azar, sua dissipação, suas práticas lascivas, paixões indomáveis estão rapidamente enchendo o mundo de violência. É terrível o que está acontecendo. Você vê as enchentes e aquelas pobres meninas em um ambiente cristão, tudo sendo levado embora. É uma situação horrível. E veja, é uma grande destruição. Veja como o mundo está agora. Fomos avisados sobre esse tipo de coisa, que o mundo envelheceria como uma roupa. Sim. Então, esse milênio, se ele for aqui na Terra, então esse reino de Deus será num lugar cheio de caos, tristeza e difamação? Sim, isso não faz sentido. Portanto, tomando como base a maneira como as profecias foram cumpridas no passado, como um critério para julgar o cumprimento daquelas que ainda estavam no futuro, ele, Guilherme Miller, o do movimento millerita, ficou satisfeito que a visão popular do reinado espiritual de Cristo, um milênio temporal antes do fim do mundo, não fosse sustentado pela palavra de Deus. Na verdade, na história, Hans Hut já tinha chegado a essa conclusão. Até mesmo o Grattan Guinness, no final de 1800, da Inglaterra, ele acreditava no milênio terrestre, mas não conseguia encontrá-lo na Bíblia. Essa doutrina, apontando para 1000 anos de justiça e paz antes da vinda pessoal do Senhor, afastou os terrores do dia de Deus. Mas, por mais agradável que seja, é contrário aos ensinamentos de Cristo e seus apóstolos, que declaram que o trigo e o joio crescerão juntos até a colheita, o fim do mundo. Que os homens maus e enganadores irão de mal a pior, que nos últimos dias virão tempos trabalhosos, e que o reino das trevas continuará até o advento do Senhor e será consumido pelo espírito de sua boca e destruído pelo esplendor de sua vinda. Então veja que estes versos não combinam com o discurso de que haverá paz. E a propósito, quem vai restabelecer esse milênio mundial de paz? Os muçulmanos, os budistas, os cristãos? Quem vai fazer isso, não é? A doutrina da conversão do mundo e da espiritualidade do reinado de Cristo não foi mantida pela Igreja Apostólica. Não era geralmente aceito pelos cristãos até aproximadamente o início do século XVIII. Como qualquer outro erro, seus resultados foram malignos. Ensinou os homens a olharem para o futuro distante, para a vinda do Senhor, e os impediu de dar atenção aos sinais que anunciavam a sua aproximação. Ou seja, ao invés de esperar pela vinda do Senhor para destruir esses reinos, eles estão esperando que seja estabelecido aqui na Terra. E aí tem que trabalhar para o estabelecimento desse reino. E alguns acreditam que eles nem estarão aqui quando ele for estabelecido. Será para os judeus, eles acham. Uns acham que os judeus serão convertidos, já outros acreditam em outra coisa qualquer, enfim. Ele induziu um sentimento de confiança e segurança infundados e levou muitos a negligenciar a preparação necessária para encontrar seu Senhor. Esse é o ponto principal, é o cerne da questão. Então, o que a Bíblia ensina realmente, Martin? Ela ensina que há uma primeira ressurreição e que há uma segunda ressurreição e que entre essas duas há um período de 1000 anos. Não é isso mesmo? Os mortos que não estavam em Cristo não ressuscitaram, é o que diz a Bíblia, até que os 1000 anos fossem concluídos. Portanto, de acordo com a Bíblia, entre a primeira ressurreição e a segunda ressurreição há um período de 1000 anos. E ele pode ser dividido. Então, vamos ver o que acontece na primeira ressurreição de acordo com as Escrituras. Bem,
temos a vinda de Cristo, na qual os mortos justos serão ressuscitados. Os mortos justos são ressuscitados primeiro, de acordo com as Escrituras. Isso quer dizer que os outros mortos serão ressuscitados depois. A Bíblia é muito clara ao dizer que eles não foram ressuscitados até que os 1000 anos fossem concluídos. Então há um período de 1000 anos entre a primeira e segunda ressurreição. E o que acontecerá com os justos que estiverem vivos quando Cristo voltar? Bem, serão transformados em um instante, num piscar de olhos. É o que diz a Bíblia. E aí o que vai acontecer? Estes dois grupos de justos serão reunidos pelos anjos para encontrarem o Senhor no ar. É o que Paulo diz. Sim, os mortos justos serão ressuscitados e irão para o céu juntos com os vivos que estavam aqui na terra. Isso, eles vão juntos. E o que acontecerá com os ímpios vivos? De acordo com o Apocalipse, eles serão mortos. Então veja, é uma imagem completamente diferente do que o que as pessoas acreditam ser o milênio. Então, o que acontece durante o milênio? Bom, os maus ficarão mortos aqui embaixo, nessa terra. O único que permanecerá vivo é Satanás, e ele ficará preso aqui na terra. Pelas circunstâncias. Sim, pelas circunstâncias. É porque ele não terá ninguém para enganar. Esta é uma verdadeira prisão para ele. Portanto, de acordo com a Bíblia, os santos reinarão com Cristo no céu por 1000 anos. E eles receberão tronos. E o julgamento, que já ocorreu, será entregue a eles. Para quê? Para ser examinado. Veja só como Deus é justo. Ele permitirá que os salvos façam uma auditoria no julgamento que ele fez, para ver se foi justo. Aqueles que foram para o céu foram declarados justos. Já os ímpios que ficaram na terra e morreram foram declarados injustos. E Deus permitirá que você passe isso a limpo lá no céu, para ver por que o fulano de tal não está no céu. Por que a ciclana também não está? Por que não estão lá? Eles pareciam tão bonzinhos, né? Mas o que aconteceu aqui na terra, nos bastidores? Quais foram as razões que tiraram eles do céu? Saberemos de tudo, politicamente, religiosamente, socialmente. Julgaremos até os anjos. Exato. Muito bem. E o que acontecerá depois que o julgamento de Deus for revisado? Neste ponto, todos estarão convencidos de que o juízo de Deus foi justo. E agora chegou a hora de ressuscitar os perdidos para dizer a eles por que não entraram no reino de Deus. Então, Cristo descerá a esta terra novamente, mas dessa vez seus pés tocarão a terra. Isso é importante, porque na segunda vinda ele não tocará. Não, nós o encontraremos no céu, mas depois do milênio ele tocará a terra. Isso mesmo. Bom, e quando voltarmos a esta terra, dentro da Nova Jerusalém, ela pousará nesta planície que Jesus abrirá. Sim, apenas uma planície, para que a nova cidade de Deus pouse nela. Mas é uma cidade nova em folha. Sim, não é essa Jerusalém atual. Tudo terá sido destruído por terremotos, pedras, tudo estará arruinado. Exato. E aí sim, ele ressuscita os ímpios mortos, o que dará a Satanás a oportunidade de, mais uma vez, tentar essas pessoas, os perdidos desde a época do dilúvio. O mundo antediluviano, através de todos os reinos até os tempos de hoje, com todo o seu conhecimento e know-how de como fazer guerra e maldades. E eles então tentarão atacar a Nova Jerusalém, mas acabarão sendo destruídos depois de terem sido confrontados com o que foi escrito nos livros. Então, segundo a Bíblia, a terra será renovada. Muito bem, este é o resumo. Sim, é uma história muito simples e que foi distorcida no mundo atual. Então vamos lá, Martin, vamos dar uma olhada nos versículos referentes ao milênio. Nós encontramos muitos deles por toda a Bíblia. No Antigo Testamento, Novo Testamento, em Apocalipse 11, capítulo 20, Isaías 14, 24,
dizendo que há uma ruína geral na Terra por atos demoníacos e humanos. Fala que o mundo será destruído. E então, se olharmos para Apocalipse 19, Mateus 24, 1 Tessalonicenses, vemos lá que há uma descrição da segunda vinda de Cristo. Depois vem a ressurreição dos justos, que lemos em Apocalipse 20, Tessalonicenses capítulo 4, e depois a morte dos ímpios que estarão vivos na segunda volta de Jesus. Então veja que estes versos não deixam dúvida alguma de que os injustos têm a sua oportunidade para se tornarem justos. Nenhuma dúvida. A chance deles é agora, até a segunda vinda. Se fosse do jeito que o pessoal fala, para Deus ser justo, ele tinha que dar a todos uma segunda chance. Mas não, todos têm apenas uma. A Bíblia diz que é dado aos homens morrer uma só vez. E depois disto, verá o juízo. Uma chance, não duas. Então, o que as pessoas ensinam por aí não é bíblico. Mas, muito bem, vamos rever o que acontece durante o milênio. Neste período, Satanás estará preso pelas circunstâncias. Apocalipse 20, Isaías capítulo 14. Os maus estarão mortos, como já vimos, né? Estarão mortos. Os que já estavam mortos continuarão mortos. Ninguém ressuscita. E os que estavam vivos na segunda vinda de Jesus serão mortos. Inclusive, a Bíblia diz que eles se tornarão como esterco no chão, porque não haverá ninguém para enterrá-los. A terra ficará desolada. Será mais uma vez como um abismo, deformada, sem forma. Tudo será ruína total e completa. Nós vemos isso em Apocalipse 20 e Jeremias capítulo 4. Já os salvos de todas as eras estarão com Cristo no céu. Haverá uma espécie de revisão do julgamento feito por Deus. Nós lemos isso em Apocalipse 20 e em 1 Coríntios capítulo 6. E o que acontece depois do milênio? A Nova Jerusalém desce à terra em Apocalipse 20 e 21. Os ímpios de todas as eras são ressuscitados e se juntam novamente a Satanás para atacar a cidade de Deus. Apocalipse 20. Em seguida ocorre a fase executiva do julgamento, a execução da sentença. O fogo desce do céu e os consome. Obadias diz que serão consumidos e se tornarão fumaça. Eles desaparecerão, como se nunca tivessem existido. Satanás e os ímpios serão destruídos. A terra será purificada com fogo e renovada. É claro que a Nova Jerusalém estará protegida deste fogo, assim como os 3 amigos de Daniel, que permaneceram intactos na fornalha ardente. Deus é um fogo consumidor. Sim. Então, tudo que estiver com ele será protegido. O pecado não existirá de novo. Malaquias diz claramente que haverá cinza sobre os pés deles. Ora, se haverá cinzas, o inferno não queimará para sempre. Será um fogo que consumirá o que tem que consumir até que tudo finalmente seja consumido. E a propósito, quando você lê o Antigo Testamento sobre o destino de Lúcifer, lá diz que um fogo sairá dele e o devorará e o transformará em cinzas. Então, essa é uma situação que encontramos muito comumente. Muito bem, que conceitos existem sobre o milênio? Existem esses 3 conceitos básicos, e alguns deles têm aspectos diferentes. O catolicismo e alguns grupos protestantes conservadores acreditam no amilenismo. Ou seja, não tem milênio. A igreja manda. Para sempre. Basicamente para sempre. Eles governarão para sempre. Para eles vão dominar a terra aqui e Jesus pode ficar lá em cima. Nem precisa voltar. Pode ficar lá em cima com os santos, os mortos, o que for. As almas penadas que estão lá em cima. Mas a Bíblia não ensina isso. Mas enfim. E enquanto isso, a Igreja Católica ficará aqui embaixo, reinando e governando a terra. Todos os seres humanos adorando o Papa e tudo mais. Isto é o amilenismo. A Igreja manda. Temos o pós-milenismo. Neste caso, Cristo só vem depois do milênio. Então, durante estes 1000 anos aqui na Terra,
a igreja governará, ou sei lá, as tribos de Israel, etc, etc. A Bíblia também não fala nada sobre isso. E dentro do pré-milenismo, tem o pré-milenismo dispensacionalista, onde Cristo vem, mas ele estabelece o reino dele aqui embaixo mesmo, de forma que não existe esse vácuo aqui embaixo. Tudo vai acontecer aqui na Terra mesmo. Não é essa visão que dá aos judeus uma segunda chance? Sim, todos terão uma segunda chance neste modelo. Esse é o modelo dispensacionalista. Ele inclui coisas como arrebatamento secreto, etc. E aí você tem o pré-milenismo histórico, que diz que quando Cristo vier, ele já governa na igreja. Então, a igreja realmente, aquela que era governada, eles sempre quiseram esse Reich de 1000 anos, esse reino aqui embaixo. E aí você tem o verdadeiro pré-milenismo, que ensina que quando Cristo vier, destruirá os ímpios, e durante o milênio, como vimos, os santos serão levados para o céu, e depois ele volta para estabelecer o reino dele aqui na Terra, após o milênio. Então, basicamente, o pré-milenismo, em essência, significa que ele vem antes do milênio ser estabelecido. E há diferentes visões de como isso pode acontecer. Em meio a tudo isso, há apenas um ponto de vista correto. Há apenas um que é bíblico, e vamos falar sobre isso. Então, vamos dar uma olhada no que a Bíblia diz sobre os eventos pré-milenistas. Apocalipse capítulo 20 é fundamental em toda essa história. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar. E eu vi almas daqueles que foram degolados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal na testa nem nas mãos, e reviveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então estes aí são os santos de Deus, correto? Eles são ressuscitados antes do milênio. Caso contrário, não poderiam ir para ele com o céu para reinar por 1000 anos. Então isso acontece antes do milênio, para que eles possam finalmente reinar com Cristo durante 1000 anos, certo? Exatamente. Agora, algumas pessoas acham que isso aí acontece literalmente na Terra. Não, porque em nenhum lugar na Bíblia diz que isso será na Terra. Apocalipse 20, versículo 5. Mas o restante dos mortos não reviveu, até que os 1000 anos se completassem. Esta é a primeira ressurreição. Lembre-se, há um ponto final aqui, Martin. Esta é a primeira ressurreição, referindo-se à ressurreição dos justos, que são levados aqui para o céu, já que a segunda ressurreição ainda não aconteceu. Ela só vai ocorrer depois dos 1000 anos. Isso, você não pode dizer que essa é a primeira ressurreição e colocá-la... E dizer que essa é a segunda? Não. Então, a primeira ressurreição é a ressurreição dos justos. Eles são levados para o céu, aonde reinarão com Cristo por 1000 anos. A Bíblia deixa isso claro. Apocalipse 20, versículo 6. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Martin, não queremos fazer parte da segunda ressurreição. Sobre tais, a segunda morte não tem poder. Aí se refere aos da primeira ressurreição. Exato, e estes viverão para sempre. Não há segunda morte para eles. Então, os salvos que morreram, morreram apenas uma vez. Sendo assim, a segunda morte não vai acontecer para eles. Eles vão viver para sempre. E os felizardos que estiverem vivos quando Jesus voltar na segunda vez, nunca terão visto a morte. Estes serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Quando uma pessoa reina, ela exerce autoridade, né? Quando você exerce autoridade, você só pode exercer autoridade que está sujeita a uma lei. Isso é muito importante. Afinal, não existe uma autoridade se não existe uma lei que diga não faça aquilo, não faça isso, certo? Então, reinar implica em executar a lei. Isso é reinar. Portanto, os santos têm a oportunidade de aplicar a lei de Deus para determinar quem está em harmonia com ela
e quem não está. Isto significa reinar. Então, Cristo já determinou quem estará com Ele no céu, porque todo julgamento foi dado a Ele. Então, este julgamento, este reinado dos santos com Jesus no céu por 1000 anos, é para que estes verifiquem e constatem que o julgamento feito por Cristo foi justo e imparcial. Mas para isso eles precisam de uma lei. Eles vão pegar a lei e analisar cada caso a partir dela. Então, se você quer saber por que tal pessoa não está lá, verifique os registros e verá que aquela pessoa, ou aquele governo, ou aquela situação não foi permitida ali no céu. É assim que reinaremos com Cristo por 1000 anos. Você, como professor, com certeza já corrigiu muitas provas em sua vida. Sim, infelizmente muitas. E existe uma norma que você usa para determinar quem errou e quem acertou. Exatamente. É a mesma coisa. Correto? Então, é assim que reinaremos. Porque se você pensa que vai dar ordem aos anjos e ser o grande chefão lá no céu, não será assim. Seremos como irmãos e irmãs. A única regra que teremos é aplicar as leis às situações. É isso que um governante faz. Exatamente. E se a pessoa acha que ela vai ditar as regras lá em cima, essa pessoa também tem que entender como Deus governa lá em cima, como Ele trabalha. Sim, não somos senhores uns dos outros. Não é assim que funciona. Então, o reino de Deus é muito diferente de como operam os reinos aqui na Terra. Os nossos são ditatoriais. Temos que tirar esse espírito ditatorial do nosso sistema. Seja você um pai, ou um marido, ou namorado, ou namorada. Se você tem um espírito ditatorial, supere isso. Ou, se você é um chefe, supere isso. Muito bem. Então, obviamente, Cristo já terá feito o seu julgamento. E este julgamento é chamado de juízo pré-advento. Ele está acontecendo no céu agora mesmo. E esse é um fator muito criticado. Sim. Eles acham que não tem isso. Já fizemos um programa todo sobre este assunto. Você pode colocar um link sobre isso novamente, onde ensinamos que há sim um julgamento pré-advento. Eu acho que o Robert e o Marlon também falaram sobre isso, né? Então esse assunto já foi discutido aqui exaustivamente. É impossível que não esteja havendo um julgamento no céu agora. Quando ele voltar, já está decidido quem está salvo ou não. Isso. E um outro nome para esse julgamento é juízo investigativo. Isso mesmo. Porque todos os casos têm que ser investigados antes que ele volte. E durante o milênio nós vamos julgar, ou seja, vamos analisar para constatar se o juízo foi justo. Isso mostra como Deus é maravilhoso. Ele não precisava fazer isso. Mas vamos lá. Apocalipse 22, versículo 12. E eis que cedo venho, e a minha recompensa está comigo, para retribuir a cada um segundo a sua obra. Então, já precisa ter havido uma investigação, um julgamento, para dar a cada um a sua recompensa, de acordo com o que fez. 1 João 3, versículo 4. Todo aquele que comete pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Então é assim que você determina se algo é bom ou mal. Sim, essa é a norma, que dita o que é certo e errado. E por quê? Porque a lei opera a ira, pois onde não há lei, não há transgressão. Então, naturalmente, deve haver uma lei para que o transgressor seja punido. Não é difícil de entender. Em Tiago, lemos que todo aquele que guarda toda a lei, mas erra em um ponto, é culpado de errar em todos. Isso aí é interessante. Satanás começou cobiçando a posição de Cristo. Ou seja, ele quebrou o 10º mandamento, né? E uma vez que ele cobiçou a posição de Cristo, ele queria ser um outro Deus além de Cristo. Quebrou o 1º mandamento. E assim ele se fez um ídolo para os outros. Portanto, quebrou o 2º mandamento. E assim blasfemou contra Cristo, porque assumiu uma posição que não era a dele. E assim usurpou a autoridade de Cristo,
quebrando assim o quarto mandamento. Ele não honrou o seu pai, o seu Criador. Então, quebrou o quinto mandamento. E, finalmente, ele matou o Cristo, quebrando o sexto, o que já havia feito em sua mente. E ele só conseguiu tudo isso por meio da mentira. E ele teve um relacionamento adúltero consigo mesmo. Porque ele fez de si mesmo um ídolo. Então, ele tornou-se um apóstata em relação a Deus. Isso é adultério espiritual, ele quebrou o sétimo mandamento. Ele era um mentiroso, ladrão, assassino, ele quebrou tudo. Muito bem. Pois o mesmo que disse, não adulterarás, também disse, não matarás. Ora, se não adulteras, mas matas, tornas-te transgressor da lei. No caso de Davi, o que ele fez? Cometeu adultério. E para encobrir isso, ele cometeu assassinato. A mesma coisa. Falem e façam assim, como aqueles que serão julgados pela lei da liberdade. Portanto, a norma de julgamento é a lei. Veja só, a lei é a lei da liberdade. Ela te liberta se você aceitá-la. Te liberta do pecado. Eclesiastes diz, a conclusão de tudo isso é, teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo toda a obra, e até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Não há dúvidas de que a lei é o padrão, é a norma. Então, em Apocalipse 14, quando diz, temei a Deus e dai-lhe glória, o caminho para temer a Deus é guardar os mandamentos. É assim que damos glória a Ele, imitando o seu caráter. Certo? É algo tão óbvio. É óbvio, não é? E Atos 17:31, porque Ele designou um dia em que julgará o mundo em justiça por meio do homem que Ele destinou. E disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Então, Martin, quem fará o julgamento? Jesus? O julgamento que os santos farão é apenas uma confirmação do julgamento que Jesus já fez. Sim, é como uma auditoria. Eclesiastes 3:17. Eu disse em meu coração, Deus julgará os justos e os ímpios, pois há um tempo para todo propósito e toda obra. E Pedro diz, porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se começa por nós, qual será o fim daqueles que desobedecem o Evangelho de Deus? Então, Martin, se você sabe a verdade, mas não a pratica, isso é ruim para você. É muito pior. No episódio anterior, você falou sobre isso. Deus usa padrões diferentes dependendo do que a pessoa sabe e o que não sabe. Isso, porque Deus releva o tempo da sua ignorância. Mas se você sabe o que é certo e não faz, isso é pecado. Muito bem, onde acontece esse julgamento? Daniel 7 nos fala sobre isso. E vi tronos que foram postos, e o ancião de dias assentou-se, cuja vestimenta era branca como a neve, e o cabelo de sua cabeça como a pura lã. O seu trono era como chamas de fogo, e as suas rodas como fogo ardente. Ele está vendo o trono no céu, e não uma cena aqui na terra. Um rio de fogo jorrava e saía diante dele. Milhares de milhares o serviam, miríades de miríades estavam diante dele. O julgamento foi estabelecido, os livros foram abertos. Isso aqui é o céu. Não é aqui na Terra. Não. E acontece antes da segunda vinda de Cristo, quando ele virá com recompensa. Então veio o Filho do Homem com as nuvens do céu, com os anjos, e ele recebeu esse poder. Agora, Martin, ele também nos diz, enquanto fala aqui, em Daniel, que enquanto isso acontece no céu, o chifre pequeno estava falando arrogâncias aqui embaixo. Então, este não é um julgamento na terra, é algo que acontece no céu, é um juízo pré-advento. E então, em um certo momento, um decreto é emitido. Isso está em Apocalipse 22. Quem é injusto, faça injustiça ainda. Quem está sujo, seja sujo ainda. Quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda.
Este é o fim do tempo de graça. Isso, os casos foram decididos, agora acabou. Agora não dá mais para fazer escolhas. É interessante. Veja, as pessoas pensam, mas Deus é um tirano, porque ele disse não, agora acabou. Mas a questão é que nesse ponto todos já tomaram sua decisão. Todos já fizeram sua escolha aí, já escolheram seu lado, e agora lidarão com as consequências. Eis que veio sem demora. Ou seja, esse decreto de encerramento de liberdade condicional ocorre antes da vinda dele. Como pode então haver um milênio de justos aqui nessa terra? Não se encaixa. Além disso, venho depressa não significa imediatamente. Há um pequeno intervalo de tempo entre o momento em que ele diz isso e quando ele volta. Há algumas coisas que acontecem entre este decreto e a volta dele, ou seja, as pragas. Certo? Quando o julgamento no céu termina, as pragas começam a cair. A minha recompensa está comigo. A recompensa é a vida eterna. Quando ele vier, os mortos justos serão ressuscitados. Dê cada um de acordo com a sua obra. Os perdidos morrerão, e os salvos mortos ressuscitarão, e os vivos transformados em um instante. É bom esclarecer isso mais uma vez. Quem for morto será morto por sua própria escolha. Eles terão escolhido não fazer a vontade de Deus. E tem sido assim desde o Jardim do Éden. Eles não fizeram a vontade de Deus e o pecado entrou no mundo. Essa é a condição. Não comam da árvore do conhecimento do bem e do mal. Eles tinham a escolha. Tinham. Então vi o céu aberto, e eis o cavalo branco, e aquele que estava sentado sobre ele era chamado Fiel e Verdadeiro. Ele faz justiça e luta a guerra. Quando Cristo volta, é guerra. Isso se chama Armagedon. E se você está confuso por estar escrito Apocalipse 19 ali, com relação à vinda de Cristo, o juízo pré-advento, estar em Apocalipse 20, como explicar isso então? Bom, temos que lembrar da estrutura quiástica na qual o Apocalipse foi escrito, que na segunda parte em diante inverte a ordem dos eventos. Sem entender essa estrutura, fica confuso a compreensão desses versículos. Isso, se você ler cronologicamente, vai ficar confuso. Tem que ser de trás para frente. Sim, o clímax e Apocalipse é no meio do livro. Isso. Apocalipse 19, 12. Seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitas coroas. E tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. Ele estava vestido de uma vestimenta salpicada de sangue, e o nome pela qual se chama é a Palavra de Deus. Este é Jesus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Isso, Deus. Eles não gostam dessa palavra. Ficam irritados com isso. E aí você vê todo tipo de explicação. Mas eles são da mesma essência. Que seja. Apenas aceitemos o que está escrito na Bíblia. Seguiam-no os exércitos que estão no céu, ou seja, anjos, em cavalos brancos vestidos de linho fino, branco e puro. E de sua boca saía uma espada afiada. Será que é para fazer o reino dele aqui na terra? Não, não é. Com a qual ele feriria as nações. Isso está em harmonia com Daniel capítulo 2. E ele as regerá com vara de ferro, e ele é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. Martin, isso costuma ser muito confuso, né? Ele governará com vara de ferro. Governar, Martin, também inclui executar sentenças. Um governador pode governar pessoas e declará-las culpadas, e então aplicar a penalidade a elas. Em um tribunal, é dito que o juiz decide. E isso pode significar pena de morte. Isso não significa uma segunda chance, né? Ele governa sobre você. Ele tomou a decisão. Então, isso é parte do juízo executivo. E ele tem em sua vestimenta e em sua coxa um nome escrito, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Também temos 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 15. Diz assim: Dizemo-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos e os que ficarmos para a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Veja, ele não está dizendo que vai ficar vivo. Ele disse que as pessoas que estariam vivas
não terão vantagem sobre aqueles que morreram em Cristo, ou seja, que estão dormindo. Porque o próprio Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, ao bradar, os mortos ressuscitam. Você se lembra que Jesus gritou, Lázaro, venha para fora? Ele disse isso em alta voz. Essa ressurreição foi um tipo desta ressurreição. Então, nós, os que ficarmos vivos, ou seja, os que estiverem vivos quando Jesus voltar, seremos arrebatados juntamente com eles, os ressuscitados salvos, nas nuvens, ao encontro com o Senhor nos ares. Então veja, ele não virá aqui governar pelos próximos 1000 anos. E assim estaremos com o Senhor por quanto tempo? Para sempre, Martin. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Então, os nossos amigos mortos, qualquer parente que você tenha, você não precederá essas pessoas. Iremos todos juntos para o céu. É o que a Bíblia diz. Vou preparar-vos lugar e depois voltarei novamente para que eu possa levá-los para onde eu estou. E não encontrar as pessoas lá em cima. Ele vem aqui buscá-las. E agora veremos novamente o que acontece durante o milênio. Eu vi um anjo, Apocalipse 20, versículo 1 em diante. Vi um anjo descer do céu, tendo as chaves do poço do abismo e uma grande corrente na mão. E ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e o amarrou por 1000 anos. Ou seja, ele não terá nada para fazer, ninguém a tentar. Essa é a sua prisão. Ficará preso aqui apenas aguardando a condenação. Ele contemplará por 1000 anos a destruição que causou. Porque, segundo a Bíblia, quando Jesus volta, o mundo é todo destruído. E houve um grande terremoto, e uma chuva de granizos pesadíssimos caíram e destruiu tudo. E lançou-o no abismo, e ali o prendeu, e colocou um selo nele, para que não enganasse mais as nações, porque já não haverá mais nações, né? Até que os 1000 anos se cumpram, e depois ele deve ser solto por um pouco de tempo. Mas por que Deus vai permitir que ele tenha esse pouco de tempo? Para que os salvos possam ver com seus próprios olhos que os perdidos, ao invés de irem até a cidade, se ajoelharem e dizerem, nós estamos errados, por favor, perdoa-nos. Ao invés de fazerem isso, não, eles tentarão tomar a cidade por violência. Isso mostra que o caráter deles não mudou. Eles não se arrependeram. E mesmo quando se ajoelharem reconhecendo Jesus como Senhor, Não será por uma mudança no coração. não, é assim como Judas, não é? Isaías nos dá um pouco mais de conhecimento sobre o que acontecerá com o diabo. Contudo, serás levado ao inferno, ou seja, a morte, túmulo, fim dele, Isso é importante. ao mais profundo abismo. Aqueles que te virem olharão para ti atentamente e te considerarão dizendo, este é o homem que fazia tremer a terra, que fazia tremer reinos, que punha o mundo como um deserto e destruía suas cidades e que não deixava entrar a casa dos seus cativos? É ele? E qual será o estado do mundo quando Cristo voltar? Jeremias diz como será. Por acaso ele diz que haverá lindas cidades e nações organizadas governando o mundo? Será que ele vê as nações cristãs governando o mundo? Ou os judeus governando o planeta? Quem sabe? Ah, sim, mas nesse caso eles se converteram para o cristianismo, né? Sim, depois de passar pelo tempo de angústia. Aí tudo vai ficar beleza, né? Isso. Mas, na verdade, é o oposto disso. Veja só. Observei a terra, e eis que era sem forma e vazia. Assim como antes da criação. Sim, os céus não tinham luz. É um versículo muito interessante, porque parece que algo vai acontecer ao firmamento. Olhei para as montanhas, e eis que elas tremiam, e todas as colinas se moviam levemente. Olhei, e eis que não havia homem algum. E todas as aves do céu fugiram. Nem aves tinha mais, Martin.
Eis que o lugar fértil virou um deserto, tudo morto, Martin. Todas as cidades foram destruídas diante do Senhor e pela sua ira ardente. Parece que não haverá reino nenhum das igrejas aqui. Por acaso você vê os cristãos reinando aqui na terra em felicidade e paz? Well, depois das pragas caírem e Jesus voltar, todos os salvos estarão no céu. Não fica nada aqui na terra. Nada, tudo destruído. Isaías descreve isto desta forma no capítulo 24. E acontecerá naquele dia, ou seja, a volta de Jesus, que o Senhor castigará os exércitos dos altos que estão nas alturas e os reis da terra sobre a terra. Veja que não há citação alguma de um reino terrestre. Eles serão ajuntados como os presos são ajuntados na cova, serão encerrados na prisão, ou seja, a morte. E depois de muitos dias serão visitados. Que muitos dias são esses? Os 1000 anos. O milênio, porque os mortos não voltarão a viver até que os 1000 anos terminem. Não foi o que lemos? Que os ímpios vivos seriam mortos e ficariam espalhados sobre a superfície da terra como esterco? Martin, a Bíblia diz totalmente diferente do que o mundo diz. Então a lua será confundida e o sol envergonhado, quando o Senhor dos Exércitos reinar no Monte Sião. Aonde fica esse Monte Sião, Martin? Deve ser no céu. Com certeza. Diante dos seus anciãos gloriosamente. Salmo 110 nos fala o que acontece com os reis. O Senhor, à tua direita, ferirá os reis no dia da sua ira. É a mesma coisa, Martin. Ele julgará entre as nações e encherá tudo de cadáveres. Veja, eles não terão chance. Ferirá os cabeças de muitos países. Acabou, já era. E é interessante que, para Israel, Deus disse que a terra era para ser trabalhada 6 anos e o 7º ano ela devia descansar. Então, a terra deve ser trabalhada durante 6.000 anos e por 1000 anos será o sábado dela. Sim, um dia por 1000 anos. Esta é a semana cósmica, Martin. Todos os pioneiros acreditavam na semana cósmica. E eu encontro isso no espírito de profecia. Infelizmente, isso não é popular hoje, né? Bom, mas a popularidade nunca foi o caso quando se trata da verdade. Muito bem, agora vamos falar do julgamento dado aos santos. Então vi os tronos e os que neles se assentaram, e foi-lhes dado o julgamento. E vi as almas daqueles que foram degolados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal na testa, nem nas mãos. E reviveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. É bem claro, veja. Você tem que ser baseado na Bíblia, tem que aceitar a justiça de Cristo, tem que rejeitar a lei espúria do anticristo, ou seja, o papado, e você tem que guardar a lei como está na Bíblia. Apocalipse 25. Mas o restante dos mortos não reviveram, até que os 1000 anos fossem completados. Então queremos fazer parte da primeira ressurreição, e não desta, depois do milênio. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição, porque sobre estes a segunda morte não tem poder. Então os perdidos que estavam mortos, depois de ressuscitarem, vão morrer de novo. Essa é a segunda morte. Então veja que não há inferno eterno. Estes serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante 1000 anos. Ou seja, eles serão sacerdotes e reinam. Eles aplicarão a lei. E como sacerdotes, eles estão envolvidos em olhar para o plano da salvação e constatar quem se apropriou dela e quem não se apropriou. Mas até onde vai esse julgamento? Em 1 Coríntios 6, lemos: Vocês não sabem que os santos julgarão o mundo? E se o mundo será julgado por vocês, será que são indignos de julgar as coisas mínimas? Então, dentro da igreja, temos que erradicar o mal. Se alguém comete adultério, a questão tem que ser resolvida. Se alguém roubar, temos que lidar com a situação. Se alguém blasfemar contra Deus, temos que denunciar.
Não sabes que julgará os anjos? Quais anjos? Fora os caídos. Correto, também analisaremos os casos deles. Quanto mais as coisas pertencentes a esta vida. Então, o julgamento é muito amplo. Exato, quando estivermos julgando nos tronos, os registros de todos serão abertos, inclusive os dos anjos. Eu mal posso esperar para ler alguns deles. Eu gostaria de ouvir ou olhar para... Enfim, talvez assistir o DVD celestial de algumas das intrigas políticas para saber quem estava por trás dessas coisas que estamos vendo. O que é realmente verdade? Provavelmente será um vídeo, como se chama? Alguma coisa parecida com o YouTube, não vai ser um DVD. Não, você não vai ter que inserir um disquinho. Acho que a imagem simplesmente vai aparecer à nossa frente. Talvez virtual, eu não sei. Sim, poderá ser realidade virtual. Eventos pós-milenaristas. O que acontece então? Apocalipse capítulo 20. Lembre-se do quiasma, agora estamos lendo de trás para frente. Quando acabarem os 1000 anos, como já vimos, haverá uma ressurreição dos injustos, correto? Isso quer dizer que Satanás será solto de sua prisão. Ele terá mais uma vez com quem conversar e tentar para enganar as nações, ou seja, os injustos ressuscitados, que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog. Certo? Seria interessante explicar isso porque as pessoas têm muitas dúvidas a respeito. Muito bem. Algumas pessoas pensam que se trata dos russos, etc. Mas isso, na verdade, significa escondido. Tudo que estava escondido está sendo revelado. E isso é depois do milênio. E os reúne para a batalha. Ora, se você luta contra Deus e seus preceitos, isso é uma guerra. E todas as guerras que Israel teve eram tipológicas destas guerras aí. E o número deles era como a areia do mar. Haverá muito mais pessoas perdidas do que salvas. E vi um grande trono branco e aquele que estava sentado sobre ele, aquele de cuja presença fugiram a terra e o céu. E não se achou lugar para eles. Então, com o que eles estão falando? Estão vendo o trono de Deus se erguendo acima da cidade santa. E o rei, Jesus, está sentado no trono. E todo o juízo foi dado a ele, certo? Agora, neste ponto aí, os salvos já revisaram o julgamento. Verificaram por que os perdidos não foram ressuscitados. E agora vem a execução da sentença. E isso não é prerrogativa deles. É Deus que exercerá essa prerrogativa. E vi os mortos, grandes, pequenos, de pé diante de Deus. Os livros foram abertos, e o livro da vida foi aberto. E os mortos foram julgados pelas coisas que foram escritas nos livros segundo as suas obras. Ou seja, eles serão confrontados com a sua história. É por isso que a Bíblia diz que nada estará oculto que não será revelado. E eles não poderão dizer que não é assim, porque eles poderão ver na realidade virtual do céu exatamente quando eles rejeitaram sua salvação. Não haverá casos arquivados. Certo? Então, os livros determinarão qual é a situação. E logo em seguida, eles serão destruídos. Veja que isso também acontece após o milênio. Porque eles tiveram que ser ressuscitados. Isso levou 1000 anos, certo? E o mar entregou os mortos que nele havia. E a morte e o inferno entregaram os mortos que neles havia. Foram julgados cada um segundo suas obras, e a morte e o inferno foram lançadas no lago de fogo. Aqui está a definição, se as pessoas ao menos entendessem isso. Esta é a segunda morte. Há uma definição. Não é algo que queima para todo sempre. Não, é simplesmente a segunda morte. E esta segunda morte não tem poder sobre os salvos. Eles não morreram a segunda morte. Somente os maus morreram a segunda morte. E todo aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo, que não queimará para sempre.
As consequências desse fogo são eternas. Os ímpios nunca mais ressuscitarão depois dessa destruição, se tornarão cinzas sob os pés, conforme diz Malaquias. E subiram na largura da terra e cercaram o acampamento dos santos e a cidade amada. E desceu fogo do céu e os devorou. Muito bem, vamos analisar isso de novo, levando o quiasmo em consideração primeiro. Bom, então eles primeiro atacam a cidade, e eles têm que estarem vivos para fazer isso, certo? E aí eles serão confrontados com os livros, aí desce o fogo de Deus do céu e os devora. O que significa a palavra devorar, Martin? Obliterar. Obliterar. Eu só quero reiterar o que você acabou de dizer. As pessoas têm que lembrar que é quase como se estivéssemos lendo ao contrário. Depois de qual parte mesmo do Apocalipse você acabou de ler? Por onde você começou? A parte central é o evento do fim dos tempos. Isso é do capítulo 10 de Apocalipse em diante. Você tem a parte histórica e depois a parte escatológica. O que acontece nos eventos do fim dos tempos, vemos lá no capítulo 10, 11, 12, 13, 14 até o 17. Aí entramos na parte escatológica. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, e serão atormentados de dia e noite pelo século dos séculos. Agora, a palavra ali, pelo século dos séculos, é até a finalidade, até que acabe. Como acabamos de dizer, até que não haja mais nada para queimar. Mesmo na Idade Média, diziam que o rei reine para sempre. Ora, todos sabiam que o rei ia morrer um dia, ele não governaria para sempre, mas até o fim. Lá em Jeremias, vemos que o fogo consumirá Jerusalém. E esse seria um fogo eterno que nunca se apagaria, disse ele. E aí ela foi destruída por Nabucodonosor. E não tem mais fogo hoje. O fogo queimou até consumir tudo. Ele não foi apagado até ter concluído o seu trabalho de queimar. Então, este é o sentido. Do contrário, a Bíblia se contradiria, caso você queira ler de forma literal. Mateus 25, versículo 41. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Não era para o ser humano morrer nesse fogo, Martin. Não, porque o fogo era reservado para o diabo. Sim, ele não era para o homem. Era para o diabo e seus anjos. Mas, por escolha, a humanidade tornou-se participante da punição. Vamos esclarecer um pouco. Malaquias 4:1. Eis que vem o dia que arderá como um forno. É o fogo do qual estamos falando. Aonde todos os soberbos, sim, todos os que praticam a impiedade, serão como restolho. Ou seja, cinzas. E o dia que vem os queimará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz nem ramo. O quão definitivo é isso, Martin? Versículo 3 diz: E pisareis os ímpios, porque se farão cinza debaixo das plantas dos vossos pés naquele dia. Então o fogo queimará até concluir seu trabalho. Debaixo da sola dos seus pés naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos. Então veja com que clareza isso explica os aspectos simbólicos dessa destruição. Nunca foi para o homem, porque Cristo pagou o preço por todos. Todo aquele que nele crê não perecerá. E depois que o fogo tiver acabado, teremos o privilégio de testemunhar o poder criador de Deus. Veja, nem mesmo Adão e Eva tiveram esse privilégio. Não é legal? Veremos Deus recriar a terra. E talvez Adão e Eva, não sei, a Bíblia não fala sobre Eva, mas diz que o segundo Adão e o primeiro Adão estarão no céu. Sim, eles vão se abraçar. Sim, eles se abraçarão. 2 Pedro 3, versículo 10. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos se derreterão ardendo, e a terra e as obras que nela há serão queimadas.
Aí, Martin, mais uma vez. Mais adiante na Bíblia é dito que o povo de Deus não precisa ter essa experiência de ladrão à noite. Então, somente se você não estiver informado ou despreparado, aí sim será uma grande surpresa para você. Mas se você estiver esperando a vinda do Senhor, observando os sinais, neste caso, não deveria ser um ladrão à noite. Exato. Ora, visto que todas estas coisas hão de ser dissolvidas, que pessoas deveis ser em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se dissolverão, e os elementos ardendo se fundirão. Contudo, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e uma nova terra, nos quais habita a justiça. E aí ele diz que Sodoma e Gomorra são um exemplo do que acontece no final, sofrendo o fogo eterno, que não pode ser apagado. Mas Sodoma e Gomorra não queima hoje, porque foram consumidas, viraram cinzas. Mas as consequências ainda estão lá. Se decidimos fazer o mesmo que eles fizeram, aí teremos o mesmo destino. Mesmas consequências. E então ele vê a cidade santa, a nova Jerusalém, descendo da parte de Deus, do céu, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Mas veja, a cidade desceu antes da segunda ressurreição, porque estamos lendo de trás para frente, lembra? E após descer, ela será preservada entre aquele fogo que cai do céu, porque o trono se ergue acima da cidade, certo? É como quando você purifica algo no fogo. Por exemplo, a prata ou algo assim. Correto? O povo de Deus realmente passou pelo fogo lento da purificação, não é? Isso mesmo. E aqui veremos... Mas Deus sabe que somos fracos, então Ele manteve a temperatura até um ponto em que não nos consumisse. Martin, ao continuarmos lendo a história, veremos que Deus recriará tudo. E então nós construiremos casas e plantaremos vinhas. Ou seja, nós teremos uma morada terrena. Teremos uma mansão na cidade que Deus nos preparou. Jesus disse que iria preparar-nos esse lugar. Então teremos uma morada na cidade e também uma morada fora dela, em uma fazenda. Construiremos nossas casas, e o leão e o cordeiro morarão juntos. Que legal, hein? E quando o leão passa, você diz, ei, gatinho, gatinho. Ele vem e começa a se esfregar em você. E talvez vejamos também alguns répteis gigantes, mas com aparência muito agradável e amigável, não é? Nenhum rugido de violência da parte deles. Eu também estava pensando que não haverá labuta. O trabalho não será difícil, porque ao pensar em fazenda agora, eu já penso em tirar as ervas daninhas, todo aquele trabalhão, mas não será assim. Tudo voltará a ser como o plano original de Deus, e Ele enxugará todas as nossas lágrimas. Mas por que Ele vai ter que enxugar as nossas lágrimas? Ora, porque algumas pessoas não estarão lá, e nós vamos chorar por causa disso. Mas com o passar do tempo, à medida que vivermos juntos com os irmãos salvos, eventualmente a dor vai desaparecer. E veja o conhecimento que vamos adquirir sobre o universo de Deus. Porque não haverá mais mentiras. Não vai ter mais Hollywood com seu teatro jesuíta, suas teologias podres ou sua ciência jesuíta. Aprenderemos a verdadeira ciência. Não haverá historinha de evolução. Não haverá dúvidas. Imagine o que está à sua frente, diante de você. Todos os segredos que desvendaremos, descobriremos, estudaremos. Será incrível. Tenho certeza de que quando chegarmos lá, veremos que a luta valeu a pena. Sim, com toda certeza. E veja, tudo que você sempre sonhou em aprender ou fazer nessa terra, mas não teve a oportunidade,
Lá você poderá fazer, porque o tempo não será mais um problema. Tocar um instrumento. E, aliás, quantos instrumentos será que seremos capazes de tocar? Uma infinidade. Quanto da natureza poderemos investigar? Bem, aquilo que nenhum olho viu ou nenhum ouvido já ouviu. Será espetacular. Absolutamente espetacular. Portanto, o que a Bíblia ensina é muito melhor do que essa história de milênio aqui na Terra. Vamos encerrar com uma oração. Pai Celestial, Tua Escritura tem uma bela conclusão para as lutas e turbulências e lágrimas e catástrofes desta vida. Eu oro para que tudo isto que lemos na Bíblia hoje se torne uma realidade em breve, para que o sofrimento e as lágrimas desta terra cheguem ao fim, e o domínio dos tiranos e das leis injustas também cheguem ao seu fim, e que o ódio entre grupos de pessoas também chegue ao fim, para que amemos a Deus e ao próximo como a nós mesmos. Em nome de Jesus, amém.